vai reunir uma grande parte dos seus seguidores, seus apoiadores, com certeza. Sim. Eu duvido outro nome que fará a maior concentração política nessa campanha. Ele já pegou para ele essa data do 7 de setembro, né? Já pegou para ele. É verdade. Inclusive eles pegaram até a bandeira nacional para eles, né? Verde e amarelo eles pegaram para eles. O que é um absurdo que não é. A bandeira nacional é sim dos bolsonaristas e também dos lulistas, dos ciristas, de todo mundo. A bandeira nacional pertence a nós. A bandeira brasileira é nossa. E pegou uma coisa tão estranha porque... Aliás, o Bolsonaro gosta mesmo da bandeira norte-americana, porque eu não me esqueci não, viu? Ele bateu continência para a bandeira americana. Eu tenho uns primos no Paraná, eles são eles trabalham com pecuária, né? Então, no 7 de setembro ano passado, ele montou uma vaca com a bandeira em cima, bem, toda coberta com a bandeira do Brasil, falando, o agro é verde e amarelo. Aí eu falei, meu primo, para. Falou, o Brasil é verde e amarelo. O Brasil é verde e amarelo, todos nós. Não é só de vocês, não. Todos certo? Nós. Eu não sei, Tony, olha, falta 4 meses para as eleições. É lógico que esse cenário não vai prevalecer, vai ter algumas mudanças sim. Agora, o pessoal vai lutar para a terceira via em cima da mulher da Simone Tebet, né? O Tasso Gereissati já se colocou como candidato a vice. Então, e eu confesso que é um belo candidato, eu respeito muito o Tasso. Eu acho, não sei, que se a terceira via pegar, o Bolsonaro perde voto ali. Talvez a galera pode pensar aí por uma opção que não seja tão rejeitada. Exatamente, existe. Porque Lula e Bolsonaro são rejeitados por muita gente. Até mesmo o Ciro. O Ciro, na verdade, o Ciro acredita, eu já falei isso aqui mais de uma vez, o Ciro acredita, na verdade, exatamente naquelas pessoas que votam no Bolsonaro e votam porque não querem eleger o Lula. E aqueles que votam no Lula e votam porque não querem eleger ou reeleger o Bolsonaro. Então há, na verdade, uma parte razoável de eleitores dentro desses universos lulistas e bolsonaristas que poderiam, de repente, identificando num outro candidato algo novo, algo diferente, que eu acho que nesse aspecto identificariam muito mais na Simone Tebet e no Tasso do que no Ciro. Porque o Ciro, na verdade, embora o que pese toda a crítica que ele faz, e eu respeito muito o Ciro, eu o conheço, e eu sei que ele tem um projeto extremamente relevante para esse país, mas o Ciro tem aquela questão, aquela pecha de já ter participado dos governos Lula. O Tasso, por exemplo, nunca participou. A Simone Tebet nunca participou de nenhum dos dois. Aliás, o Lula participou, o Ciro participou do governo do Lula com eficiência muito grande, né? Sim, claro, muito lógico. Grande. Lógico, se hoje nós temos o canal do Trabalhador, é de responsabilidade do nosso ministro Ciro Ferreira Gomes, que à época era o ministro da Integração Nacional. Se a senadora Simone Tebet crescer mesmo, de alavancar na eleição, aí agora, essa campanha, aliás, na campanha, todos perderão voto. O Ciro perde, sim. Aquilo que você falou, Lula perde, sim. Bolsonaro perde voto. E aí tinha uma brincadeira na rede social, um camarada falando, até do PT falando, Bolsonaro poderá chegar com 15%. Eu não sei, Gil. Mas por quê? Mas de repente, se ele começar a perder voto, pode mesmo, ué. A pergunta que não quer calar, Zé e Luiz, é por que Simone Tebet cresceria? Ela tem 1% e por que ela cresceria? De repente, naquilo que você disse, pessoas que votam no Lula porque não quer o Bolsonaro, pessoas que votam no Bolsonaro porque não quer Lula. Sim, se a margem for, por exemplo, se nós pegarmos aí 6% de cada um, dá 12%. Claro, concordo. Junto com o Ciro, que tem 9%, né? Vai lá para 15%. Vai lá para 15%. Eu concordo, só que é o seguinte, veja bem, eu falei isso realmente, mas eu quero saber qual é que é o mecanismo que vai fazer com que essa terceira via apareça para o público. Porque muita gente fica pensando que a propaganda política. Não é, minha gente. A propaganda política da televisão, ela não vai demover eleitorado. No meu entendimento, eu explico por quê. O Geraldo Alckmin, na última campanha, sendo governador de São Paulo, egresso de um estado que tem 33% do PIB. Não é pouca coisa.
Um governador até bom. O Geraldo não foi um governo ruim, em que pese o fato de eu não ser muito... eu não gosto muito dos tucanos. Eu acho que a política deles não foi uma política importante para São Paulo. Mas eu acho que de todos, excetuando o Covas, o Geraldo é aquele que deve ter tido um desempenho melhor. Muito bem, governou o estado de São Paulo com toda essa vantagem, teve uma propaganda política por volta de 5 a 6 minutos, era o maior tempo da propaganda eleitoral e ficou em quarto lugar. E o Bolsonaro, que tinha 8 segundos na propaganda eleitoral, ganhou com 57 milhões de votos. No meu entendimento, vai ganhar a eleição quem conseguir trabalhar melhor na rede social. E a verdade é uma só. O pessoal do Bolsonaro tem mostrado que eles têm expertise nessa área. E sem fake news, né? Sem fake news. Aquele candidato que sim, claro, mostrar... Sim, claro, lógico. Agora e aquele candidato que mostrar pesado. Mais fake news é crime. É crime, tem que ser punido. Naquela eleição de 2018 lá, fake news prevaleceu. Nossa, prevaleceu para valer. Vamos ver como é que a justiça eleitoral vai se comportar dessa vez, né? Porque muita coisa errada que foi feita lá, principalmente aqueles disparos pelo Zap. Agora, não foi só o Bolsonaro, né? O Haddad também disparou. Então agora vamos ver se a justiça eleitoral vai ficar mais atenta e, de fato, vamos ver se há ou não punições, né? Tá certo. Agora uma pergunta, por que vocês acham que o Bolsonaro não sobe nas pesquisas? Fala, Zé, depois eu falo. Eu vejo o seguinte, nem o Lula sobe tanto mais e nem o Bolsonaro, parece que eles estacionaram, né? Eu acho que eles já estão mais ou menos no limite de cada um ali. Aí o restante dos votos vai ficar com o Ciro Gomes, os demais, Simone Tebet e os demais candidatos. Acho que está mais ou menos por aí. Eu, particularmente, eu acho muito difícil esse quadro ser mudado, mesmo com o 7 de setembro do Bolsonaro. Eu vejo da seguinte maneira, eu estenderia ou multiplicaria essa pergunta ao quadrado. O porquê que o Bolsonaro foi eleito. Porque o Bolsonaro é um ponto fora da curva. Vamos combinar. E sem falar na questão da total falta de preparo e autoridade que ele não tem. E assessoria menos ainda, infelizmente. Agora, ao mesmo tempo, é um paradoxo, porque, de fato, nas redes sociais, tem gente que sabe fazer a propaganda dele. A verdade é essa. Agora, o Bolsonaro, ele tem um eleitorado fiel. O eleitorado fiel do Bolsonaro é exatamente aquele pessoal ligado a essas matizes religiosas, né? Não é todo religioso, mas existem as matizes religiosas de igrejas que estão ligados a ele, que é um público, que é um público que obedece aí 20, 30% do eleitorado, que é um público ferrenho e fiel ao Bolsonaro, independentemente das coisas, né? E eu acho que o eleitorado dele é basicamente esse, aquele eleitorado, os 57 milhões, uma diferença aí de 30 milhões talvez, para o que ele tem hoje, esse eleitorado, uma boa parte já desistiu, né? E também, o Luiz, complementando a resposta minha, o povo já sentiu o governo dele. O governo dele é muito ruim. É muito ruim. Para o povão, ele é muito ruim. Né? Não tem projeto novo, não tem nada. Agora, o cara fica fazendo projeto eleitoreiro aí. A questão do Auxílio Brasil não acrescentou na pesquisa. Você tem 33 milhões de pessoas famintas. Essa questão aí do combustível, do ICMS... A hora que o pessoal entender que não vai abaixar o 17% não vai. 7% só. Nós temos um tempinho só. Eu queria falar sobre isso. E só até dia 12 de dezembro... Mas eu quero chamar a atenção de algo que parece que as pessoas, a maioria dos comentaristas, não estão percebendo. Qual que é a ideia do Jair Messias Bolsonaro? É zerar o ICMS para que a gasolina se torne mais barata. É eleição, como você falou. É só até dezembro desse ano. É um motivo, é um mecanismo meramente interesseiro, eleitoreiro. Mas isso não resolve, eu vou explicar por quê. Veja, o que o Bolsonaro vai subsidiar os estados, porque veja, quando ele zera a alíquota do ICMS, significa dizer que os estados vão deixar de receber um naco importante na arrecadação. Ou seja, vão abrir mão de bilhões. E quem é que vai pagar isso? É o governo federal. Mas esse dinheiro vai sair da onde? Das suas costas. É claro, porque o dinheiro do governo Bolsonaro é o seu dinheiro que você paga de impostos. Então, todo o dinheiro que o Bolsonaro vai repassar aos cofres estaduais por conta da renúncia do ICMS
será dinheiro do contribuinte. Não tem de onde tirar. E são 40 bilhões de reais. Muito dinheiro. Luiz, chegamos ao final? Chegamos, mas talvez isso pode ser que dê uma vantagem para ele, para o Bolsonaro, né? Essa proposta de zerar o imposto. Não se o povo entender isso que eu falei. Se entenderem que ele, na verdade, está cobrindo um santo e descobrindo outro, não vai resolver nada. Pelo contrário, nem vai ser implementado. Onde fica o investimento que o Estado faz com o ICMS? Se zerar, não é? Sim, não. Mas veja bem, ele vai zerar. Veja bem, a ideia do Bolsonaro é aprovar um projeto na Câmara dos Deputados, no Senado, no Congresso Nacional, e esse projeto, uma vez aprovado, ele zeraria as alíquotas de ICMS, que é um imposto do Estado. Ou seja, os estados não arrecadariam mais ICMS. E, evidentemente, que com essa renúncia, perderiam bilhões, ordem de bilhões. E aí o Bolsonaro iria reembolsar os estados. Mas quando ele reembolsa os estados, ele vai tirar esse dinheiro da onde? Do bolso dele? Não! É o dinheiro do imposto. É o seu dinheiro. E são 40 bilhões de reais. Ou seja, para você não pagar tão cara a gasolina, você vai pagar mais caro muitos outros serviços. Muitos outros serviços da área de saúde, de educação, de geração de emprego, de tudo. Não vai ser gerado por conta desse déficit, por conta desses 40 bilhões que ele vai gastar com os governos. Tony Duarte, chegamos ao fim. Zé Silva, muito obrigado. Chegamos mais ao alguma fim. Coisa para finalizar, eu quero Zé deixar Silva? uma frase do nosso querido filósofo John Locke, né? Antes da frase do John Locke, um filósofo britânico, um grande pensador. Eu quero mandar um grande abraço para você, minha amiga, você, meu amigo. Desejar um feliz Dia dos Namorados para todos os casais apaixonados. Meu amigo Zé Silva, meu amigo Luiz, todos são pombinhos. O Tony Duarte, que já está no namoro há 40 anos também, com a minha querida namorada, a Ana Maria, que está nos ouvindo lá. Feliz Dia dos Namorados para todos. Gente, Deus abençoe a todos. Obrigado pela participação de vocês. Mesmo você que ouviu apenas um pedacinho do nosso programa, você não sabe como isso é importante para nós. Deus o abençoe. E a frase do John Locke é a seguinte: nós somos livres à medida que nós somos racionais. Abraço, Zé. Obrigado. Abraço, Zé. Luiz. Deus abençoe. Tony. E parabéns, viu, por amanhã. Muito bem. Obrigado, Luiz. Obrigado, gente. Deus abençoe.